mãe, mamãe, eu sou pequeno, você é grande, trabalhar para que essa pessoa consiga tomar a mãe. Eu faria o exercício de conexão com a mãe, que é aquele da pessoa se imaginar pequena. Aliás, esse eu não tenho vídeo não, eu acho. Eu faço um exercício em que eu peço para a pessoa imaginar que ela é bem criança. Tipo, e vou falando isso aqui, ó. Imagine que você é bem pequena. Por exemplo, ali com um ano e pouquinho. E nessa idade, a gente ainda não conseguia julgar a mamãe para achar que ela fazia errado. Nessa idade, a gente somente sentia um profundo amor pela mamãe. E aí, imagine-se petitinha assim. E aí você chama pela mamãe. Levanta os braços e olha para cima. Porque quando a gente tem essa idade, a gente é petitinha e a mamãe é grande. E chama a mamãe, mamãe, mamãe. E pede colo para a mamãe. E recebe. Recebe aquilo que vier à sua mente. Talvez a mamãe vai te pegar no colo. Talvez a mamãe vai passar a mão na sua cabeça. Mas recebe aquilo que a mamãe tem para te dar. E se ela não te der nada, agarra na perna dela e recebe o calorzinho que a perna dela te dá. E sinta o profundo amor que você sente pela mamãe. E recebe dela aquilo que ela tem para te dar. E fica aí um tempo recebendo, se nutrindo, se abastecendo de mãe. E aí eu deixo a pessoa ali um tempo, quando for suficiente, você pode abrir os olhos. Esse exercício geralmente ele funciona para a pessoa conseguir tomar a mãe. Por vezes eu faço com o pai também, tá? Dessa mesma forma. Mas eu faço mais com a mãe, isso de regredir aí para essa idade de um ano e meio. E respondi, Raquel? Perfeito. Tá bonito o relógio no chão. Chama uma fadinha. O último item que eu coloquei aqui, mas principalmente a constelação acontecerá se o cliente tiver um adulto minimamente estruturado para de fato ver aquilo que ele tem que ver na constelação. Bom, nesse momento aqui, eu quero conversar com vocês a respeito daquelas constelações que não vão acontecer. O Bert, até de uma maneira até bem folclórica, né, no meio da constelação, ele manda sentar. E aí, nós que não somos Bert, né, nós que somos réis mortais, o que a gente faz? Quando o cliente vem e ele não tem uma estrutura emocional para constelar. Bom, eu vou falar o que eu faço. Muitas vezes, a constelação da pessoa foi para trabalhar a criança dela. Porque, de fato, trabalhar algo sistêmico, ela não tinha estrutura para trabalhar. O adulto dela, vamos dizer assim, a criança, muitas dores, muitos traumas, a criança é que cuidava. O adulto estava excluído. Então, para uma pessoa constelar, ela precisa de um adulto minimamente funcionando. Então, muitas vezes eu me deparo com pessoas que vêm para fazer constelação e que se eu for olhar para o sistema dela, não vai dar constelação, não vai rolar trabalho nenhum.
Então, eu trabalho uma constelação com ela para o adulto dela criar vínculo com a criança. Em outro momento, aí eu direciono a pessoa. Ela vai precisar fazer terapia, ela vai precisar investir no autoconhecimento dela para estruturar esse adulto, e aí num momento futuro, aí sim ela pode constelar algo do sistema, tá? Mas ainda assim, eu já tive 2 casos que definitivamente não teve como acontecer a constelação. Nem esse trabalho com a criança a pessoa deu conta, o adulto dela conseguiu. Aí é encerrar a constelação e mandar ela fazer terapia, porque do jeito que está, ela não, constelação para ela não é recurso, tá? Então, constelação, hoje em dia, tem algo que é até preocupante, porque muitas pessoas vendem a constelação como uma panaceia, né? Serve para tudo. Não. A constelação não resolve tudo. Pode até resolver se o meu adulto estiver no comando da minha vida para cuidar da minha criança e daquilo que eu preciso fazer na minha vida. Se o adulto não tiver minimamente estruturada, a constelação não é para essa pessoa. E aí, infelizmente, a gente não tem outro recurso senão encerrar a constelação e direcionar ela para algum trabalho, tá? Eu, no meu caso, eu direciono para terapia, porque é o meu viés, é a minha outra ferramenta, tá? Mas vocês podem direcionar para aquilo que for da realidade aí de vocês e que fizer sentido para vocês, tá? Eu já vi outras pessoas que direcionaram para homeopatia, para tratamento com florais, para yoga, ok, funciona, tá? Pode falar, Raquel. Então, um exemplo, igual você toda hora exemplifica, de alguma constelação no campo, mesmo que seja imaginária aí, algum exemplo. Uhum. A gente detecta isso, ou porque os bonecos não andam, porque não acontece nada, como que é que a gente percebe? Ou se o cliente tem algum problema psicótico, que às vezes ele também, a mente mente, ele chega todo manipulando até ele mesmo, enfim. Bom, se for alguma doença, uma esquizofrenia, uma psicose, um quadro mais grave, eu aconselho a nem constelar, tá? Tem que ter alguém do sistema ali para olhar, para ver aquilo que vai se dar na constelação, tá? Peraí, a hora que você falou, me veio a resposta na mente, mas eu desconectei, deixa eu achar ela. Você me pediu um exemplo. Disso aí, você fala assim, mas o adulto da pessoa não está estruturado. Então, é um exemplo de que você começa a constelar no boneco e você, o que você faz aí? Onde você percebe isso? Tá, se fosse o Bert ou qualquer outra pessoa que sente, sei lá, eu tenho não sei se é uma fantasia minha, mas eu tenho uma sensação de que o Bert, ele via, né? Nossa, no campo. Não é só você não. Ele tinha pacto lá com os espíritos. Isso. Quem tem uma sensibilidade maior, talvez a Janine, que tem aí uma hipersensibilidade, pessoa sentou, talvez a pessoa consegue perceber, tá? Eu confesso que a minha sensibilidade não é nesse nível. Então, onde que eu vou perceber que essa pessoa não vai conseguir constelar? Hora que eu começo a trabalhar com ela e ela não mostra resultados. Eu coloco as frases para ela, ela não sente nada. Eu faço um exercício com ela, como esse, por exemplo, da mãe, que eu conduzi agora há pouco, e não, eu não consegui ficar pequena, não. Eu ainda acho que eu sou grande que minha mãe, estou me sentindo muito maior do que minha mãe. Entendi. Não consigo. Cheio de resistência, né? Essa pessoa, após esse exercício de conexão com a mãe, se a pessoa me fala isso, eu ainda ia tentar puxar ela pela memória.
Mas me conta de algum fato bom que você viveu com a sua mãe, de alguma coisa bacana alguma memória afetiva boa lá da infância. Algumas vezes eu já consegui puxar esse fio e aí depois disso a pessoa conseguiu constelar. Ótimo. Teve uma vez que agora, recente, tem alguns poucos meses, eu fiz uma constelação de uma moça, a mãe dela, muito narcisista, e a mãe narcisista, ela detona os filhos. E aí essa moça, eu não conseguia fazer ela conectar com a mãe por nada. E assim, ela não estava muito sem estrutura não, tá? A estrutura dela estava muito boa, estava muito bacana. Mas ela não conseguia sentir. E aí, eu consegui por esse recurso de buscar memórias afetivas. Aí ela falou assim, nossa, eu me lembrei de quando eu era bem petitinha, minha mãe não pegava pela mão, aí eu agarrava no bolso da calça dela e eu ia seguindo ela pelo bolso da calça, e era tão gostoso, aquele bolso da calça dela me dava segurança, eu era petitinha, aí era o fio que eu precisava para puxar para ela conseguir conectar com a mãe. Agora tem gente que nem com isso, não tem memória nenhuma da minha mãe. Aí em algum momento eu pelo menos acabam os meus recursos e aí eu não tenho o que fazer, a não ser desejar que a pessoa tenha sucesso em um outro caminho que não comigo. Tem um trabalho que você também conhece, que dá para a gente fazer, pedir a pessoa para voltar outro dia. Assim, eu tento de todo jeito ajudar aquele cliente, não dentro daquela, vamos dizer, daquele perfeccionismo da ordem da ajuda, tá? É como humanidade mesmo. Sim. Fazer o trabalho da cura da criança interior. Peço a ele para fazer, eu aplico uma barra de artes, faço um teta healing para tentar... Perfeito. Aos poucos, até ele falar assim, e agora, eu vou constelar? Não, vamos trabalhar aqui, porque, né, ele fica frustrado. Eu não constelei. Vai para outro lá que só quer ganhar dinheiro, inventa qualquer coisa e ele sai feliz da vida. Cheio, com mais problema ainda. Resolve fazer isso, fazer a cura da criança. Isso, perfeito, é isso daí. Eu estou falando exatamente disso que você já realiza. Ótimo. Então, não é isso. Por vezes a gente tem a percepção, a pessoa ainda não dá conta de algo. A gente tem que trabalhar algo anterior, para aí sim ela conseguir dar aquele passo, né? Tá bom, eu queria esclarecer essa dúvida. Muito obrigada. Nossa, achei maravilhoso isso aí. É fundamental essa questão aí. E vejo assim que não o adulto não estruturado não quer dizer psicótico, são outros níveis que não precisam ser tão graves, né, do que eu entendi. Exato, é algo interno lá, mas quando a gente conecta com a pessoa, dá para sentir, quando ela parece que só te diz assim, não, até aí eu não vou, ela passa uma mensagem e a gente percebe aqui. Exatamente. Exatamente isso. Eu vejo que essa capa de defesa que ela coloca, por ela não estar estruturada, mas ela não sabe, é a capa, é a defesa que deixa ele bem. Fala, não, aqui eu estou bem. É uma exatamente. Porque lá na infância ele foi, né, agredido. Precisou daquele mecanismo de defesa. Exatamente, esse mecanismo de defesa. Eu não sei falar as palavras bonitas, não. Não precisa não, mas a gente vai se entender. Eu uso muita metáfora. Quando eu não lembro, eu falo uma capinha. Eu também. Bom, eu coloquei aqui agora a minha preparação para eu constelar, tá? Eu considero que uma constelação é uma responsabilidade imensa que eu assumo diante da vida daquela pessoa. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar preparada para aquele momento. Então, toda constelação que eu vou fazer, eu fico ali uns 5 minutinhos antes de chamar o cliente, reservada, e um dos exercícios que eu faço é esse aqui, Eu me honro, eu te honro, eu honro tudo que me conduz, aí eu me conecto principalmente com meu pai e com a minha mãe.
Eu tenho no meu consultório a foto do meu pai e da minha mãe, aí eu olho, que me ajuda a colocar os dois aqui atrás. Aí tem dia que parece que eu preciso mais do meu pai, eu conecto mais com ele. Tem dia que parece que eu preciso mais da minha mãe, eu conecto mais com ela, tá? E eu honro tudo que te conduz. E aí eu coloco o sistema do cliente atrás dele, tá? Que eu possa fazer o melhor trabalho possível. Aí, nesse momento, eu até peço ajuda, fazendo até um exercício igual aquele primeiro que a gente fez no início do nosso trabalho hoje, pela manhã. Eu até peço para alguém aqui do meu sistema ser meu mentor, ser uma ferramenta de força para mim ajudar, para que eu possa fazer o melhor trabalho possível. E eu peço que os guardiões do sistema da pessoa permitam que a gente vá até onde for bom para ela. Então, essas frases aqui, para mim, elas são como um mantra. Toda vez que eu vou fazer um trabalho de constelação, eu faço elas. Hoje, por exemplo, antes de iniciar o trabalho com vocês, eu fiquei 5 minutinhos lá na minha sala, reservada, e eu fiz essas palavras aqui exatamente. E aí eu coloquei vocês 5 e falei para vocês 5, honrei o sistema de vocês, honrei o meu, tá? Para eu me alinhar o melhor possível, para eu ficar em ordem o máximo possível, para a gente realizar um bom trabalho. Eu, Inês, eu tenho por hábito anotar toda a constelação individual que eu faço. Então, toda vez que eu vou fazer uma constelação, eu tenho a minha prancheta e eu coloco o nome